Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 1. Primeiro capítulo aí de Filipenses. Hoje nós vamos meditar nesta carta e quero todo mundo aí com a Bíblia aberta, meditando juntamente comigo aí em Filipenses capítulo 1, os versículos 12 a 26. Você que está conosco aí, conectados, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disto, estou certo de que permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Amém. Filipenses 1, de 12 a 26. E eu gostaria de tratar esse tema com você nesta noite. Como as adversidades da vida podem contribuir para o nosso bem? Esse é o nosso tema. E é um tema que geralmente, tempos em tempos, nós estamos meditando, estamos vivendo isso na prática. Ou também podemos mudar essa sentença, né, colocando outra frase, outra pergunta também que é um tanto mexe com a gente. Porque coisas más acontecem com pessoas boas? São tipos de perguntas que é difícil de responder. Talvez nem seria bom tocar nesse assunto. Alguns questionamentos são muito profundos. E, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a nossa limitação para respondermos essas coisas. Nós somos limitados, nós não temos todas as respostas, nós não sabemos tudo. Nós temos estudado já há um tempo, principalmente nos pequenos grupos, a carta aos Filipenses.
E ali nós temos um estudo muito interessante que fala sobre a verdadeira felicidade, ou a bem-aventurança, como alguns preferem também. Ou seja, em Cristo há uma verdadeira felicidade, mesmo em meio a momentos difíceis. Isso acontece basicamente na vida do apóstolo Paulo. No início desta carta, o apóstolo Paulo diz que a sua prisão contribuía para o progresso do evangelho. Esta era a situação de Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Ele está preso por pregar o evangelho. Ele poderia estar ali, escrever uma carta ali dura, uma carta ali cheio de mágoa, mas pelo contrário, a alegria está por todos os 4 capítulos desta carta. Ele diz que a sua prisão, preste atenção, a sua prisão levava os irmãos a terem mais confiança no Senhor. Havia uma esperança no coração do apóstolo Paulo de que ele seria posto em liberdade. Havia essa esperança, claro, mas isso não importava, porque versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. As lutas e as provações podem fazer de nós, homens e mulheres, instrumentos para a glória de Deus. É isso que nós aprendemos com Paulo. Nós podemos ser instrumentos de Deus diante das lutas que passamos. Nós precisamos aprender no meio das adversidades, no meio das lutas, esta profundidade da fé cristã. Porque para alguns as lutas e adversidades servem ali para que as pessoas conheçam mais a Deus. Mas para outros também podem afastar pessoas da presença do Senhor. Para alguns as lutas e as adversidades afastam do convívio com os irmãos. Agora isso vai depender da maneira que você encara os seus desafios da fé. Por isso, quais são os seus desafios pessoais? Qual é o seu desafio? A mesma luta, a mesma crise que desvia uma pessoa do caminho do Senhor, ou deixa um coração endurecido, pode quebrantar outros, pode despertar a fé de outros, pode levar pessoas para mais perto do Senhor. Eu me lembro um vídeo do Estado Islâmico, alguns anos atrás, pessoas que estavam ali tendo que certificar sua fé com a própria vida. Pessoas que morreram ali por conta de serem cristãos. Eu lembro o testemunho de uma mãe falando isso. Eu lembro dessa mãe num programa de televisão, ela dizendo assim: estes homens que tiraram a vida do meu filho, abriram a porta do céu para ele. E de fato, quando eu vi essa mulher falando a respeito disso, eu imaginei ali aquele coração, e que profundidade, que certeza que ela tinha ali na presença de Deus. As pessoas que tiraram ali a vida do seu filho foram perdoadas. E na verdade ela entendeu que tudo aquilo foi para que o seu filho estivesse na presença de Deus. Cada dia nós precisamos meditar e entender sobre o significado de perseverar na fé. Será sempre um grande desafio deste lado da eternidade. Nós temos crises e temos adversidades que vêm de fato para abalar o nosso alicerce, abalar o nosso coração. No livro de Apocalipse, o Senhor chama a sua igreja, chama a igreja de Esmirna à perseverança. Você se lembra? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama a fidelidade. Ser bem-sucedido na vida cristã significa fidelidade. Significa perseverar até o fim.
significa não abandonar a Cristo, significa não escandalizar o Evangelho de Cristo. O meu desejo é ser encontrado fiel no dia da minha partida. O meu desejo é ser encontrado fiel, fazendo a obra do Senhor. E creio que esse também seja o seu desejo. Nós perseverarmos juntos como igreja de Cristo. Hoje nós estamos aqui compartilhando a palavra em meio a uma situação nova, uma situação de lutas. Mas nós estamos tentando responder esta questão levantada aqui em Filipenses. Como as adversidades da vida podem contribuir para o nosso bem? Eu não sei quais são as suas lutas, de alguns eu até sei. Mas que a palavra de Deus revele Cristo e revele um caminho aí, para que nós possamos ser fiéis em tudo. Em primeiro lugar, nós podemos entender as adversidades que elas contribuem para o nosso bem, quando a nossa esperança está além das coisas deste mundo. Preste atenção nisso. Quando o Evangelho nos alcança, também nos alcança uma nova perspectiva, uma nova esperança. Tudo isso inunda o nosso ser. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, o meu reino não é deste mundo. Em Cristo temos uma nova cosmovisão. Temos uma visão completamente nova de quem nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. Nesta noite, quem é você? E o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo em meio às crises, em meio às lutas? Lembrando de 1 Coríntios 10, 31, Paulo nos diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a cosmovisão do crente. Tudo o que ele faz pensando na glória de Deus. E se aquilo que ele fizer não é para a glória de Deus, então precisamos descartar. O que você tem feito? Qual é a perspectiva da sua vida? Qual é a sua visão de mundo, a sua visão? Que passa aí na sua mente e no seu coração? Também em 1 Coríntios 15, 19, outro texto, para falar o nosso coração a respeito disso. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, a nossa visão, se ela é apenas para esse mundo, então qual é a nossa esperança? Porque nós vemos a cada dia que este mundo ele tem um prazo de validade, ele tem um tempo, como cada um de nós. Para sermos bem-aventurados, bem-sucedidos, verdadeiramente felizes, a nossa esperança precisa estar além das coisas perecíveis deste mundo. Meu irmão, minha irmã, vivemos uma crise teológica, onde tesouros eternos estão sendo trocados por bênçãos temporárias. Como Esaú, que troca a sua bênção por um prato de lentilhas. Está lá no livro de Gênesis, o livro dos começos. Uma pessoa que troca aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, por bênçãos temporárias. A minha crítica a esses que propagam a teologia, a pseudo-teologia da prosperidade, é que eles estão trocando bênçãos eternas por coisas efêmeras. Bênçãos eternas, intimidade e conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, por coisas passageiras. Para superarmos as adversidades, o foco está em quem nós cremos. Qual de fato é a sua esperança? Qual de fato é a nossa esperança? Em dias de crise isso se torna mais evidente ainda. Como as adversidades podem contribuir para o nosso bem? Em segundo lugar, quando nós temos um propósito acima de todas as coisas.
Começando pelo apóstolo Paulo. Ele era um fariseu, perseguidor de cristãos, fanático pela sua religião. Esse era o apóstolo Paulo, ou apenas Paulo, antes de se encontrar com Cristo. Queria servir a Deus com a força do seu braço. Queria servir a Deus de uma forma fundamentalista. Era matar ou morrer. E uma coisa que fica claro na estrada de Damasco, ali em Atos dos Apóstolos, é que o Senhor muda o propósito da vida daquele homem. É por isso que nós vemos Paulo nas suas viagens, nos seus momentos ali, ele sendo movido, ele sendo ali atraído, ele fazendo tudo aquilo. Meu Deus, mas que fé é essa? Porque o seu propósito foi totalmente transformado. Às vezes, meus irmãos, eu me pego orando assim: Senhor, o Senhor tem autonomia para mudar tudo na minha vida. E diante dessa oração eu temo e tremo. Mas essa é a realidade da vida do crente. O oleiro tem todo o direito sobre o vaso. Aquele que nos salvou, aquele que tem mantido as nossas vidas na sua presença, ele tem toda a autonomia, todo o poder sobre cada um de nós. E se o nosso propósito, os nossos valores, o nosso alvo, se eles precisam mudar, e geralmente eles precisam, nós precisamos ter coragem para orar dessa maneira: Senhor, se for necessário, muda tudo na minha vida. Filipenses 1:21, quando Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro, mostra o testemunho de alguém que já tentou servir a Deus pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. E aquela frase bem comum, no nosso ambiente: alguém que deu murro em ponta de faca. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, talvez estejam lutando. E nós podemos fazer de Deus o nosso refúgio. Podemos fazer de Deus o nosso adversário. Por isso, cuidado. Cuidado, se o seu propósito ele não for o mesmo de Deus, o resultado é sofrimento. Se a sua vida não estiver no centro da vontade de Deus, o resultado é sofrimento. Dá o exemplo de Paulo. Paulo é este homem que agora desfruta da graça de Deus. Palavra-chave na vida de Paulo é a graça. Ele mesmo diz em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele fala do seu próprio testemunho. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo, poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Nós aprendemos isso com Paulo. Para ele ganhar a Cristo, ele deixou tudo aquilo que atrapalhava. E muitas vezes nós não decolamos na nossa vida cristã, porque temos muito entulho, muitas coisas que nos atrapalham para avançar e conhecer a Deus. Quando o nosso propósito de fato é Cristo,
então podemos avançar em meio às adversidades. Precisamos mudar aí o propósito da nossa vida. Precisamos mudar os valores, ou melhor, precisam ser mudados por Deus. Em terceiro lugar, como as adversidades podem contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento? Quando nós de fato somos servos e servas de Cristo. Filipenses começa com esse texto, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Eu, Paulo e Timóteo, servos. Paulo se intitula dessa maneira nas suas cartas. Nesse ponto, nós entendemos que a maior necessidade da igreja de Cristo, homens e mulheres, precisam ser servos e servas de Cristo. Precisamos de líderes, precisamos de pregadores, missionários, pastores, músicos, intercessores, muitas coisas, mas acima de tudo, precisamos de servos e de servas. Crente que em meio às lutas e adversidades servem a Deus de todo o coração. Tem esse propósito acima da sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, membros aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Pirajuí. Esta igreja precisa da sua contribuição, precisa do seu serviço. Algumas pessoas não se dão bem na igreja porque elas acham que vão encontrar aqui pessoas perfeitas, ou pessoas que já venceram todas as adversidades. Não. Pessoas que em meio às suas lutas, em meio às suas crises, em meio às suas imperfeições, servem a Cristo, servem a Deus, de todo o seu coração. Esta igreja precisa da sua participação, precisa da sua oração, precisa dos seus dons, precisa do seu tempo, precisa da sua presença aqui. Por enquanto nós não estamos aqui, mas quando os cultos voltarem, você é muito importante nesta igreja. Onde nós temos falhado? Onde tem sido a nossa falha? Nós precisamos ter coragem de tocar nesses pontos. O que tem brecado, o que tem freado a vida do povo de Deus? Podemos juntos superar estas crises. Você que tem passado aí crises, mas tem lutado sozinho, lutado sozinha. Você precisa de alguém aí do seu lado. Você precisa de um intercessor, você precisa de um discipulador. Para que essas verdades, elas façam parte, sejam vida na nossa vida. Nós superamos as adversidades, meu irmão e minha irmã, quando a nossa esperança está além das coisas desse mundo. Nesse mundo passamos por aflições, mas temos uns aos outros, temos a presença de Deus para nos consolar, para nos fortalecer. Nós vencemos as crises, superamos as adversidades, quando o propósito está acima de todas as coisas. Viver é Cristo, morrer é lucro. Nós superamos as crises e as adversidades quando nós somos servos e servas de Cristo. Nesta noite, onde nós temos falhado? O que precisa ser, de fato, aí tratado no nosso coração? Que esta mensagem revele Cristo e que nesse momento Ele fale ao nosso coração.